Fala pessoal, beleza? Vamos lá. Dessa vez eu prometo que vai ser muito rápido, porque praticamente não há conta. Fiquei até um pouco decepcionado, já que é até gostoso fazer esses cálculos de ANOVA usando as planilhas, né? Os recursos do Excel. Na mão também é legal fazer, mas dá muito trabalho, dá pra fazer, tá? Mas, né, como aqui nem cálculo, nem precisar usar a planilha a gente não vai precisar, então a gente vai só... Eu vou só passar aqui como eu respondi. O mais importante, interpretar, tá? Interpretar, saber olhar os dados e fazer a interpretação correta para responder as questões, tá? Então sabemos que a ANOVA, né, é um tipo de teste de hipótese que ele é usado para verificação. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Usado para comparar médias de 3 ou mais populações, tá? Através do que? Da análise das variâncias amostrais. Então, na semana anterior nós verificamos, né, como que se faz o teste de hipótese entre duas, no máximo duas amostras diferentes, independentes, né? Aí usávamos o teste T. Agora, quando nós temos mais de duas, aí pode ser 3, 4, 5, infinitas amostras, aí você usa a ANOVA, tá? Vamos lá. Então aqui a primeira pergunta, totalmente conceitual, né? Para verificar se as afirmações são verdadeiras ou falsas. É colocado assim. Desculpe a minha voz, eu tô gripado, tô nariz entupido, mas vamos lá. Analise as afirmações a seguir sobre a ANOVA e assinale a alternativa que as define como verdadeira ou falsa. É um teste, é a primeira afirmação, é um teste de hipóteses que busca identificar se a variância de 3 ou mais grupos é diferente. Eu acabei de falar que é um teste usado para mais de 2, 3 ou mais, né? Só que o que? O que ele está afirmando aqui? Que é capciosa essa afirmação, e muita gente pode ter se confundido aqui. A princípio eu achei que era verdadeira, pois se trata de 3 ou mais grupos. Entendam grupos, mesma coisa que amostra, tá? Então essa parte aqui tá certa, tá? 3 ou mais grupos diferentes. Agora, o que a ANOVA busca identificar? Se a variância de 3 ou mais grupos é diferente? Não é a variância. Apesar de usar a variância para fazer essa análise, o que ela busca identificar é se a média de 3 ou mais grupos é diferente, tá? Então a única coisa que invalida aqui essa primeira afirmativa é usar o termo variância aqui em vez de média, tá? Então essa aqui ela tá errada. Falsa. Afirmativa 2. A variável dependente é quantitativa e a variável independente ela é qualitativa. Vou tentar fazer um quadrinho rapidinho aqui para demonstrar a diferença entre a quantitativa e a qualitativa. Não sei se vocês vão lembrar, lá no livro tinha um exemplo que ele colocava, por exemplo, aqui, fornecedores. No livro tinha lá um exemplo, que era o fornecedor. Você tinha 3 fornecedores, 1, 2 e 3. E você tinha que analisar a qualidade do mel, que era medido por, enfim, eu não lembro bem qual que era a medida de qualidade do mel. Vou colocar aqui, ó, qualidade não, sacarose, era nível de sacarose, né? Para não confundir, não vou usar a palavra qualidade. É nível de sacarose, tá? Então você ia ter lá um nível de sacarose. Deixa eu até escrever melhor aqui.
Digamos que tudo isso aqui vai ser nível de sacarose, tá? Então você tinha lá um mel, uma média, né? 0,33, 0,5, 0,6, 0,45 e assim por diante. Então aqui ia ter vários níveis de sacarose diferentes, tá? Só um exemplo, tá? Aqui o fornecedor 1, 2 e 3, apesar de eu estar colocando 1, 2, 3, eu poderia estar colocando fornecedor A, B, C, né? Tanto faz. Ou fornecedor João, fornecedor Amélia, fornecedora Joaquina, entendeu? Então o fornecedor aqui no caso é a variável independente, tá? Ou seja, são os fatores, porque as amostras, uma independe da outra. Então, quando ele fala de variável independente, nada mais é do que a amostra, o fator que está sendo comparado entre um e outro, tá? Então, sendo essa variável independente, ela é qualitativa. Veja só, eu chamei lá o fornecedor de 1, 2, 3, mas poderia chamar de ABC, poderia chamar de João, Amélia, Joaquina, entendeu? Então é qualitativo, né? Não é algo que eu vou medir, essa comparação entre um e outro é qualitativa, tá? Agora, já o nível de sacarose do mel de cada fornecedor, tem várias, né? No caso aqui eu usei uma amostra de 4, N igual a 4 para os 4, né? Os 3, aliás. Poderia ser tamanho de amostras diferentes também, poderia ser uma amostra de 5, outra de 8, outra de 6, né? Esse nível de sacarose é a variável dependente. Por quê? Porque o nível de sacarose, por exemplo, que está aqui do mel do fornecedor A, ele depende, esse nível de, né, de sacarose depende de ser do fornecedor A. O nível de sacarose que é do mel do fornecedor B depende do nível de produção do produtor B. Então essa variável que é quantitativa, essa sim ela é quantitativa, porque cada uma vai ter um nível diferenciado, um número a ser verificado, né? Ela é quantitativa. Então a variável dependente, ou seja, a que depende do fator analisado, ela vai ser sempre quantitativa. E a variável independente, que são as amostras, os fatores, ela é qualitativa. Então essa aqui ela tá correta, tá? Ela é verdadeira. Tá? Se ficou confuso, um pouco confuso essa minha explicação, basta você saber que isso aqui vai ser sempre verdade. A variável dependente, ela vai ser sempre quantitativa e a independente vai ser sempre qualitativa, tá? Afirmativa 3. A variável métrica deve ter distribuição normal. Olha, vou te falar uma coisa. Essa aqui, a princípio, eu estava considerando ela como falsa por causa desse termo variável métrica, tá? Porque nas minhas anotações aqui, o que ele diz que são... O que ele diz que são suposições da ANOVA? Nas suposições da ANOVA, que eu tenho anotado, que eu tirei lá do livro, diz que as populações devem ter distribuição normal. Aqui ele diz que a variável métrica deve ter distribuição normal. Então, por essa diferença de termo, eu estava considerando ela como errada, tá? Mas, analisando, eu vi que não poderia ser errada, porque senão não ia dar certo aqui. E no fim das contas eu acabei acertando. Então, a princípio, vamos considerar ela como correta, mas eu preciso verificar se... eu afirmar que variável métrica deve ter distribuição normal é a mesma coisa do que população deve ter distribuição normal, tá? A princípio o sistema considerou essa questão como correta, mas fica esse questionamento, tá? Eu não sei se isso aqui não foi colocado de maneira equivocada ou se variável métrica e população é a mesma coisa, tá?
Se for, beleza, tá certo. Mas eu não tenho certeza, tá? A princípio, então, para o sistema, isso aqui tá certo, mas fica essa ressalva. 4. A hipótese nula para a nova indica que as médias de todos os grupos são iguais. Então, o legal dessa análise de variância de um fator é que ela vai ter, na formulação de hipótese, ela é padrão, tá? Vai ser sempre a mesma coisa, tá? E qual que é o padrão de formulação de hipóteses na nova? O padrão é que sempre deixa eu pegar aqui. O H0 sempre vai ser considerando que não há diferença entre as médias dos grupos analisados. Sempre. Tá? E na H1, né, na nova para um fator, diz que há ao menos um par de média que apresenta diferença significativa. Então vai ser sempre assim. Então, se você pegar qualquer uma das análises que foi feita aqui, o H0 vai ser... Você até pode desenhar aqui já. O H0 vai ser sempre... Não há diferença. Ou seja que as médias de todos os grupos são iguais, H0. Médias de todos os grupos são iguais. E H1 há ao menos um par, assim que se analisa, um par de média que apresenta diferença significativa em relação às demais. Então isso aqui, ó, quando se fala em teste da nova, é padrão, tá? Isso aqui é padrão. Sempre que eu vou estar testando na nova, o H0 vai ser sempre considerando que não há diferença entre as médias dos grupos analisados, ou seja, todos os grupos são iguais, e na H1 que há ao menos um par de média que apresenta diferença significativa em relação às demais. Tá? Vai ser sempre assim. Então aqui essa afirmativa 4, quando ele diz que a hipótese nula, que é H0, para a nova indica que as médias de todos os grupos são iguais, está correto. Tá? Isso aqui é verdade. Certo? E a resposta, a alternativa 5 aqui é a afirmativa 5, que os grupos devem ser dependentes entre si. O que são grupos? São as amostras. E nós já vimos que uma das suposições, uma das premissas lá da nova é que as amostras ou os grupos sejam independentes. Então essa palavra dependente está errada, tá? Né? Então, no caso, seria a variável qualitativa, né? Que é uma variável independente que a gente até viu aqui na afirmativa 2, né? Então, os grupos, que são as variáveis qualitativas, sempre serão independentes entre si, não dependentes, tá? Então, essa aqui ela é falsa. Tá? Então, como é que ficou? Ficou FVVVF. Qual que tem essa aqui? FVVVF. Aqui no caso é a minha alternativa D, entre aspas, aqui, porque eles não colocaram A, B, C, D mais uma vez, deixaram sem enumerar aqui as alternativas. Mas essa alternativa correta é a que está FVVVF. Lembrando que isso aqui pode mudar, essa ordem aqui das afirmações na sua pode mudar, tá? Então não se fixem nessa sequência FVVVF, e sim fixem nas afirmações e se cada uma delas é verdadeira ou falsa aqui. Você vai analisar na sua, que dependendo de como caiu na sua prova, pode ser que essa primeira aqui caiu na terceira, ou quarta, ou quinta ordem, entendeu? O importante é você saber que essa que fala que hipótese que busca identificar se a variância de 3 ou mais grupos é diferente é errada, que a variável dependente é quantitativa e a variável independente é qualitativa, tá certa.
A variável métrica deve ter distribuição normal, consideramos como certa. A hipótese nula da nova indica que as médias de todos os grupos são iguais, consideramos correta. E que os grupos devem ser dependentes, consideramos como incorreta, tá? Então, mais uma vez, não fiquem-se nessa ordem aqui do FVVF, não. E sim no conceito de cada um e saber se cada um deles é verdadeiro ou falso na sua, beleza? Eu falei que não ia demorar, gastei 15 minutos só na primeira. Vamos lá. Mas é porque, assim, apesar de não ter conta, isso aqui é muito interpretativo. Então, vale a pena gastar um pouco aí, prestar atenção, ler o material e entender como que se interpreta, né? Porque no fim das contas é isso que importa, vai importar pra gente, porque o software faz tudo. O cálculo da nova na mão ele é extremamente complicado, porque são fórmulas enormes, encadeadas e tudo mais. O software faz num piscar de olhos. O complicado é interpretar, tá? Que aliás, nem é tão complicado assim, mas depois que você aprende fica fácil, mas o importante, o mais importante é interpretar. E montar as hipóteses, né? Segunda questão, né? Uma startup está realizando uma pesquisa de engajamento com seus funcionários, blá blá blá. O que ele está investigando? Ele quer saber se há diferença significativa no engajamento médio para 3 níveis de performance, dentro do esperado, acima do esperado e abaixo do esperado, tá? Então nós temos aqui essas três variáveis independentes, né? Que é o nível de performance, dentro, acima ou abaixo do esperado. Então são as minhas 3 variáveis independentes, tá? Para esse propósito foi realizada a análise da variância, a nova, né? Os resultados podem ser observados a seguir. Então aqui ele já dá um quadro que é obtido, né, quando você tem lá uma análise de dados no Excel e usa a ferramenta análise de dados e vai lá na nova para um fator, ele retorna exatamente esse quadro aqui, tá? Isso aqui foi feito com toda certeza usando o Excel, tá? E outra coisa assim que é legal falar, muita gente está tendo dificuldade de usar o Excel online, e com razão. Eu mesmo não consegui habilitar, eu não consegui habilitar essas ferramentas de análise de dados desse Excel, nesse Office 365 online, tá? Eu tenho aqui nos meus computadores aqui de casa, né? Eu uso mais o computador do trabalho. Eu já tenho aqui o Office instalado na máquina, então aqui eu consigo habilitar. E no meu computador pessoal também aqui de casa também, eu tenho o Office instalado na minha máquina e eu consigo habilitar. Agora, nesse Office 365 online, que você abre através do navegador, eu não consegui habilitar, tá? Eu sei que muita gente só usa esse porque não tem condições de instalar. E se houver uma possibilidade de habilitar, eu gostaria que né, quem conseguiu habilitar nesse Excel virtual aí, que se acessa pelo navegador, dá uma dica aí então no chat aí, nos comentários, tá? Que é legal para as pessoas saberem, porque ó, eu não consegui. Mas assim, particularmente, agora é uma opinião pessoal minha, tá? Nós estamos fazendo um curso de negócios. No meu caso, especificamente, eu vou para engenharia, tá, de produção. Muita gente aqui vai fazer administração, muita gente aqui vai fazer o tecnólogo de gestão gestão, né? Você precisa ter um Office na sua máquina. Ah, mas eu nem tenho computador, eu faço no celular. Você precisa ter um computador, tá? Ah, mas eu achei uma promoção ali, tem um computador que vem sem sistema operacional, vem com o Chromebook. Ok, mas você sabe que o sistema operacional Chrome OS, ele é usado de uma maneira assim para estudo, por estudantes colegiais, tal. O mundo dos negócios, vocês estão estudando negócios. O mundo dos negócios, mas eu vou falar um percentual aqui que é puro chute, tá? Mas eu posso garantir aqui, pelo menos aqui no Brasil, mais de 90% usa o Windows. Eu nunca trabalhei numa empresa, já trabalhei em algumas, tem mais de 20 anos aí trabalhando em órgãos públicos, empresas privadas também,
é sempre o Windows que a gente usa. E é o Office, você usa o Word, Excel. A gente não usa Linux, a gente não usa Chrome OS. Eu sei que deve ter algumas empresas que devem usar, tudo mais. Então, você precisa ter um computador de uso pessoal para estudos. Você precisa ter o sistema operacional Windows. Não estou ganhando um centavo do Bill Gates para falar isso. Eu estou sendo apenas pragmático. Tá? A gente precisa aprender a trabalhar no sistema operacional Windows. Você precisa aprender a trabalhar com o pacote Office. Isso é pré-requisito. Eu diria que é como aprender a escrever, é como aprender a ler e escrever, não é nenhuma coisa assim excepcional. Eu, quando fiz administração lá há mais de 20 anos atrás, a disciplina de informática aplicada, ela era pacote Office. Hoje em dia nem isso é mais, hoje em dia isso a gente já vai muito mais além, porque já entende-se que o pacote Office é saber ler e escrever. É uma coisa que você já aprendeu em algum momento da sua vida, na escola, para fazer trabalhinho de colégio, fundamental. Meus filhos estão no Fundamental 1, eles mexem no Windows, eles fazem as coisas no Office. Não tem como, você precisa ter um Office na sua casa. Ah, não tenho condição. Poxa vida, você está fazendo um curso que, se você fosse pagar mensalidade, com 3 mensalidades do curso, você pagaria um computador bom, já com Office, com tudo. Você está fazendo um curso que você não está pagando nada. Então, um computador decente para você trabalhar com um sistema operacional Windows original e um Office instalado na sua máquina é o mínimo que você precisa ter. É o mínimo, tá? Isso é opinião pessoal minha, tá? Opinião pessoal minha. Eu até fiz um comentário uma vez, o pessoal reclamando, porque eu não tenho, porque não sei o que, tal. Pô, imagina uma pessoa que faz, por exemplo, arquitetura. Você acha que a pessoa que faz arquitetura, ela, além da mensalidade caríssima que ela tem que pagar se ela não passar no concorridíssimo curso de arquitetura da USP, por exemplo, ela não tem que investir uma baita de uma grana com um computador muito mais pesado do que a gente precisa e com softwares muito mais caros, diversos softwares de modelagem, CAD, não sei o que, BIM, modelagem, nossa, um negócio assim que é muito, muito mais pesado. A gente que faz negócio, a gente só precisa do Office, basicamente um navegador, tá? Se você for partir para a área de desenvolvimento, talvez aí as aplicações de desenvolvimento, mas são poucos que vão para essa área. A gente precisa do Office, tá? Não tem jeito, não tem por onde fugir. Mas eu uso lá o Google Sheet. Pô, tudo bem, você pode usar para quebrar um galho, mas é Office, velho. É Office, tem que ter o Excel instalado na sua máquina, tá? Então, desculpa esse parênteses aí que eu coloquei, mas é uma opinião minha, mas o que eu acho extremamente importante, né? Eu não consigo conceber como uma pessoa consegue fazer um curso como esse sem ter um computador, ainda mais sendo um curso EAD, né? E não tem um computador. Pega lá, parcela em trocentas vezes, né? Mas tem um computador em casa bom e um sistema operacional bom, tá? Sistema operacional bom que eu falo no sentido de comum, que você vai, qualquer lugar que você chegar no mundo vai ter esse sistema sendo utilizado, qualquer empresa vai ter, e aprenda a usar o Office, tá? E vamos lá então. Usado o Excel, fez essa análise de dados aqui, já deram aqui tudo mastigado pra gente, já tem aqui a análise de dados feita, né? para essas amostras aqui, que a gente nem tem as amostras, já dá aqui a análise feitinha. O que nós temos aqui que é importante? A gente pode já grifar o F, que aqui, quando você faz a análise de dados, ele dá só F, mas isso aqui é a mesma coisa que o F calculado, tá? O F calculado, o F crítico, que se você fosse fazer na mão, teria que ir lá na tabela F de Snedeker, aqui ela já dá calculadinha, e o valor P, tá? Então esses valores aqui, ó, são importantes para fazer análise, só eles. Todo o resto aqui, que já vem de bônus, ó, tudo isso aqui eu não preciso para nada, isso aqui eu já nem preciso para nada, porque eu já tenho o que eu preciso só nesse quadrinho aqui para resolver essa questão.
e as demais que caem esse tipo de quadro, tá? Outra informação importante é o alfa, tá? É o alfa, que aqui no caso é 5%, mas importante, já pega esse alfa que está 5% e coloca ele em unitário, porque é no formato unitário que a gente vai trabalhar. Então alfa é 0,05, tá? Então 5% é a mesma coisa que 0,05, tá? Como que eu interpreto isso daqui? Parece os resultados que ele pergunta, considerando o alfa de 5%, interprete o resultado. Aí ele dá um monte de textão aqui, mas assim, você pode abstrair desse monte de texto aqui simplesmente montando a hipótese H0 e H1, fica muito mais fácil, tá? Então eu posso até copiar aqui esse quadrinho aqui, ó. Eu sei que H0 vai ser sempre isso aqui, que a média de todos os grupos é igual. Então H0, a média de todos é igual. H1, há ao menos um par de média que apresenta diferença. Então vou colocar de maneira resumida aqui, ó. Ao menos um par de médias. Vou colocar aqui, é diferente. É diferente dos demais. Tá? E por definição, aí você tem que pegar lá o material. No livro eles colocam isso daí de maneira bem clara, tá? Por definição, sempre que, tá? Sempre que aí nós temos duas definições importantes a verificar aqui. Vou até colocar aqui numa outra cor. Sempre que o Fcal for maior do que o F crítico, o que a gente faz? Sempre que o F calculado for maior do que o F crítico, rejeitar H0. Rejeitar H0, isso significa aceitar H1. Tá? Então, sempre que o F calculado for maior do que o F crítico, rejeita-se H0 e, consequentemente, a gente aceita H1. E o contrário, sempre que o Fcal for menor ou igual ao F crítico, a gente aqui ele nos exercícios aqui ele usa o termo aceitar H0, mas eu acho que não deveria ser colocado dessa maneira, deveria ser não rejeitar H0, tá? Mas vamos usar o termo que está sendo usado aqui, né, para facilitar as coisas, para ser pragmático. Então, sempre que o F calculado for menor ou igual ao F crítico, a gente simplesmente aceita H0, que é a mesma coisa que rejeitar H1. Rejeitar H1. Então, o que é aceitar H0? Aceitar H0 ou rejeitar. O que seria primeiro? Rejeitar H0. Se o F calculado fosse maior que o F crítico. Eu rejeitando H0, eu ia falar que a afirmação de que não há diferença ou que todas as médias de todos os grupos são iguais seria mentira. Seria falsa, né? Então, se o F calculado fosse maior do que o F crítico, essa afirmação no H0 seria falsa e a H1 seria verdadeira. Mas o que nós verificamos aqui? Nós temos um F calculado que é 2,08 e um F crítico de 2,75. Então, o F crítico aqui no nosso caso, ele é maior. O F crítico ele é maior do que o F calculado, tá? Então nesse caso, maior é igual, né? Mas no caso ele é maior mesmo, né? O que é maior aqui?
Ó, o F crítico é maior do que o F calculado. Então entra nessa segunda colocação aqui, ó. Tá? Ou seja, o F calculado ele é menor ou igual do que o F crítico. Então a gente aceita H0. Ou seja, a hipótese de que a média de todos os grupos são iguais é verdadeira, tá? Então aqui é verdadeiro. Beleza? Então a gente vai aceitar o H0. Das afirmações que nós temos aqui, qual que diz isso? Aí tem um monte de textão aqui, ó. Os valores da discrepância indicam que os três grupos fundados são diferentes de si. Não, tá errado, que não são diferentes. Eu provei que não há diferença significativa, porque nós aceitamos a H0, que diz que todas são iguais. A segunda alternativa, a discrepância entre os valores das médias de engajamento entre os três grupos indica que há diferença significante entre eles. Errado, não há diferença significante. Tá? Então todas que falam que, que há diferença ou que são diferentes entre si, você já vai colocando como incorreto. A terceira, embora haja discrepância entre os valores das médias de engajamento entre os três grupos, lembrando, aqui ele até diz que há diferença, de fato há diferença, elas não são iguais, mas aqui ele complementa aqui, ó, não é possível afirmar que haja diferença significante entre eles. Então, ó, não, isso aqui é importante, ó. E está correto. Não é possível afirmar que haja diferença significante entre eles. Tá? Então, na verdade, assim, essa primeira aqui, eu vou até fazer uma ressalva aqui. Então, não é que não pode ter diferença. Pode ter diferença. Só que se a diferença for insignificante, você não pode afirmar que, né, que os níveis de engajamento, de desempenho, né, são na média, tem uma média populacional diferente entre si. Então nessa primeira aqui, na verdade, por que a gente invalida essa primeira? Não é porque os três grupos são diferentes, de fato são. Só que aqui ele diz que, ó, sendo um grupo com desempenho abaixo do esperado, o mais consistente. Então esse tipo de afirmativa, ó, por ter o menor desvio, isso sugere que, embora tenha menor média, é o grupo com menor... As médias obtidas permitem o RH priorizar grupos com menor engajamento. Isso aqui está errado, tá? Essa primeira aqui, o conceito dela todo tá... Ele fala algumas coisas que não são totalmente erradas, mas o conceito dela está errado em se poder fazer com que o RH tenha condições de se priorizar grupos com menor engajamento em plano de ação. Não dá, porque isso só seria possível fazer esse direcionamento para um grupo ou outro se de fato a diferença fosse significativa, tá? Ter ou não diferença não é o problema. O problema é a diferença ser significativa. E no caso, a gente não conseguiu provar que a diferença ela é significativa, tá? Estatisticamente a gente provou que não. Então essa terceira aqui, no caso a minha C, vamos continuar lendo ela para ver se não tem nenhuma cagada nela aqui, ó. Então, ou seja, os níveis de engajamento para diferentes níveis de desempenho no trabalho são iguais, né? Porque não há uma diferença significante. É possível que outras variáveis pessoais e organizacionais influenciem o engajamento, além da performance. Não é possível dizer que os profissionais com melhor desempenho são os mais engajados. Então é isso. Então essa questão aqui ela tá certa, tá? Então no caso aqui, não vou pôr o X não, que pode confundir. Então é essa aqui que é a resposta certa, tá? De cara já pode falar. Por que as outras estão erradas? Vamos ver as outras, ó. Não é possível utilizar os resultados do teste de hipótese para criar planos de ação. Ou seja, isso aqui tá errado. É possível sim usar. É para isso que você faz um teste de hipótese, tá? Os resultados do teste indicam que essa empresa consegue engajar funcionários com desempenho dentro do esperado. Porém, aqueles com desempenho abaixo ou acima do esperado não se engajam com a organização. Você não consegue provar isso, tá?
Você não consegue provar essa relação de que quem tem um nível abaixo tem pior desempenho do que quem tem um nível acima. Não dá. Isso aqui não pode ser comprovado, tá? Isso foi comprovado estatisticamente, tá? Então a resposta certa aqui seria essa na minha aqui, a C, né? A que diz que não é possível afirmar que haja diferenças significantes, ou seja, os níveis de engajamento para diferentes níveis de desempenho de trabalho são iguais, tá? Então é isso. Essa é a resposta certa. E a questão do alfa? O alfa de 0,05 ele seria útil se você fizesse, ao invés da análise do F calculado e do F crítico, se fizesse a análise pelo valor P, tá? Mas a gente vai deixar essa aí para uma próxima questão, porque tem uma que especificamente ele pede para fazer pelo valor P. Se eu não me engano, não é essa ainda. Aqui ele dá um caso, né, de uma Health Tech. Health Tech, para quem não sabe, seria uma startup do ramo de saúde. Uma Health Tech está enfrentando alta rotatividade de funcionários na área de Data Science. Mesmo oferecendo remuneração, blá 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 blá, não vou ler tudo não, vocês estão lendo aí. Para mim o que importa aqui? Que eles estão fazendo uma avaliação do nível de adaptação à cultura de funcionários recrutados por diferentes fontes. Então nós temos aqui 4 fontes diferentes, ou seja, nós temos 4 variáveis independentes, ou seja, 4 amostras diferentes aqui, que é a agência de emprego, o site de vagas, recomendação de funcionário e o LinkedIn. Então nós temos 4 amostras diferentes em que eles estão fazendo essa análise de nível de adaptação à cultura, tá? Aí fala que aplicaram um teste de hipóteses para verificar se os níveis de adaptação à cultura da empresa são diferentes. Qual o teste de hipótese que a gente usaria aqui? São mais de 2 amostras? Então é a nova. O que ele quer ver? Ele quer ver se os níveis de adaptação à cultura da empresa são diferentes para diferentes fontes de contratação. Então ele quer saber se há diferença significativa entre as origens aí, né, entre as amostras. Então é a nova de um fator, tá? Então, de cara a gente, o que é importante a gente fazer? Montar a nossa hipótese, tá? Eu vou contar aqui. Mesmo não pedindo, fica mais fácil de interpretar, tá? Então a hipótese H0 vai ser a H0 que não há. Você pode escrever isso aqui no formato de algébrico, tá? Ou simplesmente escrever, tá? Se fosse algébrico seria algo mais ou menos assim, né? A média da amostra 1 é igual à média da amostra 2, que é igual à média da amostra 3, que é igual à média da amostra 4. Então o H0 é fácil escrever no formato algébrico, já o H1 é mais complicado. Então o H1 eu nem vou arriscar, porque ele envolve umas notações muito esquisitas. Mas basicamente o H1 diz que pelo menos um par de médias é diferente dos demais. Tá? Então repararam, é padrão, vai ser sempre padrão, tá? O que vai mudar é a quantidade de amostras aqui, no caso aqui são 4. Então, e outra, como a gente está fazendo uma análise relativamente simples, só saber se há diferença, não quero nem saber qual delas é a mais diferentona. Então é essa análise aqui de dados que a gente faz no Excel mesmo. Se tivesse que encontrar qual que é a diferentona, aí o Excel já não daria, né? Pelo menos não de cara assim, teria que usar aquele PSPP, né? Para poder usar lá sim, lá ele tem condição de fazer essa análise entre os pares, né?
Mas não é o caso, não estamos fazendo isso aqui, não foi pedido. Então é isso, então só o que eu tenho que fazer é, dentre as alternativas aqui, interpretar e dizer qual das hipóteses eu aceito, H0 ou H1, e dar a interpretação mais correta aqui. Então, primeiro, qual que eu aceito, H0 ou H1? Vamos fazer, só para testar, vamos fazer pelo valor P. Só para praticar um pouco. Qual que é o valor P? 0,06589. Vamos arredondar isso aqui, valor P para 0,66. 0,66. Qual que é o alfa? É 5%, né? 5%. Então o alfa detesto fazer esse alfa. Alfa igual a 0,05, tá? Então coloca o alfa sempre em unitário, senão você vai se confundir. E agora, qual que é maior, o valor P ou alfa? O valor P é maior, né? O valor P é maior do que o alfa, certo? Afinal de contas, 0,6 é maior do que 0,05, tá? Beleza? Então, quando o valor P é maior do que alfa, por definição da metodologia daqui da nova, nós devemos aceitar H0, tá? Então a gente aceita H0, tá? Então, como o valor P é maior do que o alfa, então a gente aceita H0. Então a H0 aqui é a hipótese verdadeira, tá? Ou seja, se a gente aceita H0, então é correto afirmar que não há diferenças significativas entre as notas médias dos grupos. Ou seja, a média do grupo 1 é igual à média do grupo 2, que é igual à média do grupo 3, que é igual à média do grupo 4. Pelo menos dentro desse nível de significância aqui, tá? Então vamos ver qual alternativa nos dá isso aqui de maneira mais correta, né? Primeira alternativa, como não há diferença significante entre as médias, isso aqui tá certo, não há diferença. Então primeiro, já pode invalidar aqui as que falam que há diferença significante. Então essa aqui tá errada, essa aqui tá errada, essa aqui tá errada. Então tá entre a A ou a B, tá? Tá entre a A ou a B. Mas vamos ler elas inteiramente para poder saber qual é a certa. Como a primeira, como não há diferença significante entre as médias dos grupos, a empresa pode eliminar algumas fontes de contratação e manter apenas aquela com a maior média. Então, peraí, então aqui já foi contraditório. Porque se eu estou falando que não há diferença, como é que eu posso ter certeza que eu posso pegar uma das fontes de contratação e eliminar, se não há diferença significativa? Então não dá, não é possível fazer isso. Não é possível, a não ser que eu não vá com a cara do fornecedor e não, eu vou aproveitar que deu uma pequena diferença aqui e vou eliminar aquele ali. Mas, pô, estatisticamente estaria errado. Você estaria usando um critério pessoal seu. É coisa que quase não acontece no mundo corporativo, tá, gente? Isso aí não vai acontecer, tá? Quem já trabalha sabe muito bem como é que funciona, mas enfim. Então, a segunda certamente vai ser a correta aqui, ó. Como não há diferença significante entre as médias dos grupos, não é possível dizer que diferentes fontes de contratação influenciam a adaptação do funcionário à cultura da empresa. Então, estatisticamente, as fontes aqui não tem diferença significativa. Você poderia usar qualquer um deles, ou que lhe for mais conveniente, ou aquele que o vendedor te agrade mais, né? Às vezes aí o cara quer comprar o cliente, né? Da brinde, da não sei o que. Você escolhe aí, vai ficar a seu critério. A não ser que seja órgão público, tá? Aí não pode, aí tem que ser de acordo com a lei. Então vamos lá.
Então a resposta certa é essa segunda aqui. Como não há diferença significante entre as médias dos grupos, não é possível dizer que diferentes fontes de contratação influenciam a adaptação do funcionário à cultura da empresa. Perfeito? Certo, vamos lá. Vou tentar dar uma acelerada aqui, já tá dando 45 minutos. Achei que ia ser mais rápido, né? Mas é um assunto legal, um assunto interessante de discutir e de ver, fazer a interpretação. Mas vamos lá. Aqui de novo ele fala de uma startup, né? Eles estão fazendo uma pesquisa de engajamento com seus funcionários e desejam investigar se há diferença significante de engajamento médio, ou seja, é o mesmo enunciado de uma outra que já teve aí, né? Dentro do esperado, acima do esperado. Para esse propósito se realiza a análise de variância. Quais são as hipóteses para esse teste? Eu acho que a gente até já formou. Deixa eu ver aqui. É isso aqui, ó. Posso até copiar aqui se eu quiser, só pra... Tirando a análise, né? Porque é o mesmo enunciado, é o mesmo caso. Tá? Então a hipótese, vamos colar aqui, é essa aqui, tá? Que diz que H0, a média de todos são igual. Ou seja, a média do 1 vai ser igual à média do 2, que é igual à média do 3. No caso aqui é esperado, abaixo e acima, né? E o H1 vai ser que ao menos um par de média é diferente dos demais. Tá? Então de cara a gente vê qual é a resposta certa. Poderia ser... Então de cara você já pode riscar... Se for fazer por eliminação aqui, você já pode eliminar essa que fala de diferente, maior igual, maior, menor igual, maior. Tá errado, é padrão. Sempre o H0 na nova vai ser que a hipótese da igualdade entre todas as médias analisadas, tá? Se for diferente, menor igual, maior, menor, já vai estar errado, tá? Então, pode ser essa primeira ou a segunda, né? Porque diz que as três médias são iguais, tá? E agora o H1. O H1 na primeira diz que pelo menos uma média é menor, tá errado, tá? Então, o contrário de igual não é menor nem maior. O contrário de igual é diferente. Então, se houver apenas uma diferente, e diferente é o quê? Pode ser menor, pode ser maior, pode ser menor ou igual, pode ser maior. Menor igual, pode ser menor, pode ser maior, ou pode ser diferente. Você tanto faz, se é para cima ou se é para baixo, é diferente. Então, o correto é essa aqui. Igualdade entre as médias no H0 e no H1 há pelo menos um par de média diferente dos demais, né? Seria mais correto falar um par de média, né? Mas aqui ele fala uma média diferente. Também não está errado, né? Há pelo menos uma média diferente dos demais, tá? Então essa é a resposta certa. Beleza? Olha aí, vê se mais uma vez na minha caiu na segunda aqui, na sua pode ter caído em ordem diferente, né? Importante é entender o conceito. Saber como que se formula a hipótese H0 e como que se formula a hipótese H1. Se vocês pegarem o conceito, o jeitão de se fazer H0 H1, essa aqui você não precisaria nem ler o enunciado. De cara você ia ver quais são as alternativas que não são impossíveis dentro do conceito aqui de ANOVA e qual que é a única que tem um jeitão de formulação de hipótese H0 e H1, que é essa segunda aqui, tá? Pergunta 5, de novo, a Health Tech. Então, da mesma maneira, não vou nem ler, eu não tenho nem que interpretar, eu só preciso formular corretamente o H0 e H1, que é o que a gente já fez aqui na 3, se eu não me engano, tá aqui, que era a mesma enunciado, né, da Health Tech. Então a gente já fez aqui, ó. Tentar pegar só o que me interessa.
colar aqui. Faltou um espacinho aqui, né? 2. Copiei aqui para não ficar estranho. Aí. Então o H0 vai ser a igualdade, né? Entre os 4 grupos analisados. E o H1 que pelo menos um par de média é diferente dos demais. Então, olha só como é importante. Como a gente já montou lá na 3, já vai ser útil aqui para responder a 5. Qual delas está de acordo com a nossa formulação de hipótese aqui? Então, de cara eu já posso eliminar essa aqui, diferente, menor ou igual, maior. Então pode ser a primeira ou a quarta aqui. Porque é igual, 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 igual. Então o H0 nessas duas alternativas está correto. Vamos ver, o H1 em uma delas está errado. Na primeira aqui, ó. Pelo menos, H1, pelo menos um par de médias é diferente dos demais. É isso aqui. Eu nem vou ler a outra. Tá? Essa aqui é a resposta certa. Beleza? Então a outra hipótese também que poderia ser verdadeira, que já é invalidada, porque na formulação do H1 ele diz que há pelo menos um par de médias maior. Não, então na análise aqui a gente analisa se há ao menos um que é diferente, né? Tanto faz se ele é maior ou menor. Tá? Então a correta é essa primeira aqui. A pergunta 6, de novo, vem com a Health Tech, só que agora ele vem com a tabela de análise de dados. Mais uma vez, o que a gente vai grifar aqui, né? O F, valor P, valor crítico. Aqui, especificamente, ele pede para usar a comparação com o valor P, tá? Então, nós temos aqui um alfa. A gente já vai escrever aqui, então, nosso alfa em decimal, para não confundir. Então, esse alfa é igual a 0,1 ou 0,10. Tá. Então, se eu estou usando o valor P, tem que pegar qual que é o valor P aqui. O valor P qual que é o meu valor P? 0,66. Vou arredondar aqui. Valor P é 0,66. Qual que é maior? 0,66 ou 0,10? O valor P é maior, né? Então o valor P é maior do que alfa. Tá? O valor P é maior do que alfa. E quando o valor P é maior do que alfa, a gente faz o quê? A gente aceita H0, tá? Por definição. Tá? Aí vocês têm que voltar lá no material, volta nos slides, vai no livro, no capítulo do livro, lá ele tem direitinho lá uma tabela de o que eu faço em cada situação, tá? Então, quando o valor P é maior do que alfa, eu aceito o H0, ou o termo mais correto seria não rejeito o H0. Mas enfim, como aqui ele não tem essa opção de não rejeitar, a gente vai trabalhar com o que tem. Então qual que é a alternativa correta? É a que diz aceita H0. Então eu já elimino essa, elimino essa, elimino essa. E que o valor P é maior do que alfa. Aqui diz que o valor P é menor, está errado. Aqui diz que o valor P é maior, está certo. Então essa é a alternativa correta. Aceita H0, pois o valor P é maior do que alfa. Beleza? Pergunta 7 também não tem nem que fazer nada aqui, né? O caso é o mesmo, é o da Health Tech. É um teste de hipótese. O que é importante só analisar aqui? Qual é o tipo de teste que eles querem fazer? Que é teste de hipótese para identificar se os níveis de adaptação são diferentes para fontes de contratação. E quantas amostras são? Quantos grupos? São 4, né? Ou seja, é mais do que 2. Né? Mais do que 2. Então, o único teste possível aqui
é a nova, só que temos duas ANOVA aqui. Tem a nova de 2 fatores e a nova de 1 fator. De cara a gente já pode falar que é a nova de 1 fator, até porque a gente não estudou nessa semana outro tipo de ANOVA, né? Foi só essa ANOVA para 1 fator. Mas por que é para 1 fator? É para esse caso, quando eu quero saber se há ao menos um par de médias é diferente dos demais. Então é a ANOVA de 1 fator. A 8 também faz a mesma coisa, é similar a outra, né? Similar a 6. Nós temos aqui o valor P, então de cara você já vai ver que é a análise de valor P em relação ao alfa, né? Então a única informação que me interessa aqui é o valor P, 0,11, e o alfa, aqui ele colocou assim, foi na hora de colar, ele colou estranho aqui, mas o alfa é 5%, tá? Deixa eu escrever direito aqui. Esse space equals space 5, o alfa é 5%, tá? Se o alfa é 5%, ó, 5% aqui. 5% a gente já coloca ele em decimal, é 0,05. E o valor P é 0,11, tá? Então o valor P 0,11, alfa 0,05. Qual que é maior? Né? O valor P. Afinal de contas, 11. Considerando aqui o 0, 11 é maior que 5, né? Sem dificuldade nenhuma. E quando o valor P é maior do que o alfa, a gente faz o quê? Da mesma maneira aqui da outra questão, nós aceita-se H0, tá? Então aqui é bem pragmático mesmo. Então a resposta correta vai ser aqui, contém aceita-se H0, já elimino essa e essa, e que o valor de P é maior do que alfa. Aqui diz que o valor P é menor, tá errado, rejeito essa, então a única possível é essa aqui. Aceita-se H0, pois o valor de P é maior do que alfa. Beleza? Então é isso. Não teve cálculo nenhum, né? Infelizmente. Tem umas atividades de apoio lá que você precisa calcular, é legal que vocês façam, né? Eu fiz também. Eu não vou falar que vou postar porque eu não vou ter tempo. Não vou ter tempo. Eu ainda tenho que fechar outras disciplinas. E daqui a pouco já começa a semana 7 e eu nem comecei ainda a semana 6, tá? Então eu tô bem atrasado, então é isso. Por hoje é isso, por essa semana é isso. Bons estudos, leiam o material, aprendam a interpretar. Foquem mais na interpretação do que em conta, tá? Vocês viram que possivelmente lá na prova também vai ser similar a isso aqui. Beleza? Abraço a todos. Bons estudos.